Mas, por exemplo, no primeiro semestre de 2010, o assunto do dever da assinatura ocupou nono lugar, perdendo para os primeiros assuntos só para uma ideia, né, uma referência. Foi cartão de crédito, em segundo lugar, telefonia fixa, terceiro. Estamos no assunto do dever da assinatura cerca de 5.818 atendimentos, né, consumidores que procuraram os canais de atendimento do PROCON, em busca de alguma orientação, alguma dúvida, ou reclamando mesmo, né, sobre TV por assinatura. Esse número teve uma queda ligeira no primeiro semestre de 2011, então a TV por assinatura acabou saindo do ranking dos 10 primeiros colocados, com 5.159 atendimentos. Mas é uma variação pequena. E, de repente, nesse segundo semestre agora de 2011, o assunto volta a ocupar aqui uma posição no ranking dos 10 mais reclamados. Mas é só para os senhores saberem que é um dos assuntos que está entre os mais demandados junto ao PROCON, né? Basicamente, nós temos ali, essas demandas se destinam a 5 grupos, vamos dizer, né? Empresas, né? Que ofertam no mercado a TV por assinatura. Né? Seriam elas, né? A NET São Paulo Limitada, TV a cabo, né? A Sky Brasil Serviços Limitada, a TV A do Grupo Telefônica, que compreende a Telefônica Sistema de Televisão SA, nome fantasia TVA, e a Comercial Cabo TV São Paulo SA. Nós temos ainda do Grupo Telefônica a TV Digital da Telefônica, que é a empresa A Telecom SA, e da Embratel, né, a Embratel TV Sat, Telecomunicações Limitada. Essas empresas que, na verdade, reúnem quase que a totalidade das demandas relativas à TV por assinatura. Tem, eu acho que uma ou outra empresa menor, mas que com um número inexpressivo, que nem caberia aqui colocar no levantamento. Nós fizemos um levantamento pegando o primeiro semestre de 2010, o segundo semestre de 2010, e agora o primeiro semestre de 2011. Esse material eu posso depois deixar para os senhores. Em termos de número, né? O que a gente teve aqui nesse... Vamos pegar aqui o primeiro semestre de 2010. A empresa mais demandada foi a NET, né, São Paulo. Aqui em números de CIPs. O que seriam os CIPs? Né? É a Carta de Informação Preliminar. Quando o consumidor nos procura com alguma queixa, alguma reclamação, não é uma simples dúvida, uma orientação, ele tem já uma queixa. O PROCON e os PROCONs que pertencem ao Sistema, né, Nacional de Defesa do Consumidor, trabalham com expedientes, um expediente de fase preliminar, que a gente chama de Carta de Informação Preliminar, a CIPs, né? O consumidor nos procura, o problema dele é relatado nesta carta, que é dirigida a esse fornecedor, o intuito de que o fornecedor, num prazo ágil de 10 dias, no máximo 10 dias, resolva prontamente o problema desse consumidor. No primeiro semestre de 2010, nós tivemos um total de 2.273 CIPs emitidas contra empresas de TV por assinatura, né? Esse número, somadas, né? Aí nós tivemos distribuídas a NET 1.674, Sky 266, TVA Grupo Telefônica 190 CIPs, a TV Digital da Telefônica 95 CIPs e a Embratel Sat 48 CIPs. Né? A grande maioria dessas demandas foram resolvidas já nesse primeiro atendimento, cerca de 86%. Né? Isso no primeiro semestre de 2010. No segundo semestre de 2010, esse total baixou um pouco para 1.622 CIPs emitidas contra essas empresas, com cerca de 90% de índice de solução já nessa primeira fase. Quando a questão não é resolvida nessa fase preliminar de CIP, e o consumidor pretende dar continuidade à sua reclamação, a gente abre o processo administrativo de reclamação. Né? Neste primeiro semestre de 2011, nós tivemos um total de 1.917 CIPs emitidas. Foram 1.147 contra a NET, 318 contra a Sky, 185 contra a Grupo Telefônica TVA, 145 contra a TV Digital da Telefônica,
e 124 contra a entrada até o site. Desse total, a grande maioria, o índice de solução nessa fase preliminar, pelo menos nesses últimos semestres, veio aumentando, né? No último semestre de 2011, nós registramos 96,9% de solução nessa primeira fase. Agora, eu gostaria de colocar para os senhores, né, essas queixas que chegam ao PROCON, elas se referem ao que na sua maioria, né? Grande parte, né, mais de 50% delas se refere a problemas com cobrança. E o que seria isso, né? Aí a gente tem uma variação. O valor do pacote, o serviço cobrado pelo pacote, né, de TV por assinatura, o consumidor reclama que o valor que vem no boleto para pagamento é superior àquilo que ele contratou, né? Então ele combina, esses contratos são geralmente feitos por telefone, né? O consumidor ou é procurado ou ele procura a empresa por telefone para fazer a contratação. E o que a gente verifica? O que é um grande motivo causador das reclamações? É o problema da oferta, é a falta de informação no momento da oferta. Quando esse consumidor contrata por telefone, ele tem informações que depois não se traduzem no serviço que é prestado, no contrato que ele recebe. O valor, por exemplo, o pacote de canais, a cobrança, ou por exemplo, o serviço é oferecido como gratuito por um período, a chamada degustação, né? Mas acontece que às vezes por algum erro, algum problema ali no gerenciamento dessa venda, esse serviço é cobrado, o período de degustação, o consumidor obviamente vem reclamar, é cobrado por um serviço não solicitado, por exemplo, né? Os canais de pay-per-view, etc. Cobrado de multa rescisória, como os senhores sabem, as empresas podem estabelecer a chamada condição da fidelização, o consumidor permanecer naquele contrato por um período máximo de 12 meses. Se ele desiste desse contrato antes desse período de forma imotivada, ele fica sujeito ao pagamento de uma multa. Ocorre que algumas empresas acabam cobrando essa multa rescisória quando o consumidor pede o cancelamento, motivado por uma má prestação de serviço, né? Então não caberia a multa. Ele é cobrado uma multa, então reclama ao PROCON. Um outro motivo também de queixas ao PROCON diz respeito ao contrato, né? O acesso ao número de canais diferente do que foi ofertado, então no momento da venda, no momento da oferta, né? Então no momento pré-contratual, no momento em que ele fecha o negócio com a empresa, ele está entendendo ali pela oferta do vendedor que ele vai ter direito a um pacote X de canais. E quando o serviço começa a ser prestado, ele verifica que não é exatamente aquilo, né? Tem consumidores, por exemplo, que acabam contratando pacotes básicos e isso não fica claro para ele. Existem pacotes que só dão direito ao consumidor do sinal de TV aberta, né? Na verdade, ele funciona como uma antena na casa do consumidor. Então, quando ele vai começar a usufruir do serviço, ele percebe que o índice que gerou o processo administrativo, a senhora tem, né? Isso. Pode encaminhar a CPI. Perfeitamente. Deputado Carol? Doutor Renan? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Prestar esses esclarecimentos aqui de um tema tão relevante. Por essa investigação ser aplicada uma penalidade, uma das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e na legislação esparsa, especialmente aqui no estado de São Paulo, com a enorme, gigantesca contribuição do Legislativo Paulista, que tem editado nos últimos 5 anos, e esse foi o período que a fiscalização trouxe esses dados aqui, tem editado várias normas em matéria de proteção ao consumidor paulista, que aqui está bem tutelado no estado de São Paulo. E reflexo disso é que temos, além dos problemas, e não